papel institucional do Supremo, que foi destacado com muita pertinência pelo Gilberto Schaeffer, mas também o papel da Constituição de 88, que ela representou uma nova fase na nossa história, ela foi, digamos, patrocinada pela sociedade brasileira. Então, nesse sentido, mudaram-se os parâmetros, os referenciais. Então, não podemos individualizar neste ou naquele ministro um fator, digamos, revolucionário dentro do Supremo. Não, é uma história longa. Né? É importante só dizer o seguinte, que às vezes, mesmo sendo voto vencedor, o ministro Joaquim Barbosa polemizava com os colegas. Então, é uma personalidade bastante controversa e polêmica, de fato. Agora, sobre destaque, eu me lembro também de Aires Brito, aposentado em meio a tudo isso, mas que teve papel preponderante, só para lembrar dois temas, a questão da cédula-tronco e o tema das relações homoafetivas. Só este empuxe de Aires Brito nesse processo, mas também ele nisso aí não decidiu sozinho. Eu até diria o seguinte, essas duas decisões são muito mais importantes, talvez, que a decisão do mensalão, em termos, digamos, dos seus desdobramentos futuros. É verdade que a decisão sobre o mensalão foi fundamental para o resgate de referenciais morais, né, e éticos na nossa política, mas talvez não tenham tanta repercussão no futuro como essas duas decisões que tu te referes. Com a palavra, a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse tema do Conselho Nacional de Justiça, como é que a OAB vê, os dois conselhos, o do MP e o da Justiça? A Ordem dos Advogados vem uma evolução, como um avanço, e isso dentro dos debates, das discussões que se travam na OAB, se percebe que o CNJ vem cumprindo efetivamente com um papel importante naquilo que diz respeito às questões da administração do Poder Judiciário. Claro que há sempre condições de propor melhorias, a discussão proposta da Júris quanto ao presidente Supremo também ocupar automaticamente o cargo, isso pode ser, mas o CNJ é, sem dúvida nenhuma, um órgão que está trazendo um avanço, não obstante, recentemente tenha sido divulgado um dado de que já começam também a tramitar no Judiciário um volume razoável de ações contra as decisões do CNJ, porque ele ainda é um órgão administrativo. Pois é. É curioso porque isso é do sistema. Quer dizer, é a velha questão que os filósofos gregos diziam, quem guarda, o guarda. Nós temos um caminho aí para... O Marco Aurélio, quando se discutiu a ADI sobre o CNJ, disse, bom, graças a Deus que o Supremo Tribunal Federal vai ficar aberto para julgar os abusos que o CNJ, por acaso, cometer. E isso nós confiamos na via jurisdicional, evidentemente, também para corrigir abusos. Agora, voltando também um pouquinho, Brito, ao tema, porque realmente a questão de discutir a opção política, pessoal do presidente do Supremo, ela envolve o debate do papel do Supremo. E a advocacia brasileira sempre esteve muito preocupada e continua com o resultado prático e a efetividade da atividade jurisdicional, até porque os direitos e garantias individuais estão lá num rol imenso do artigo 5º da Constituição, que é o que interessa para o cidadão. A população, nos mais variados segmentos, precisa ter uma resposta de um tempo razoável. E o Supremo realmente está, assim, quase paralisado. E não é só o Supremo, é uma realidade de todos os tribunais. Então, essa preocupação, o Supremo realmente tem um papel relevantíssimo, porque ele é o guardião da Constituição Federal. Então, quando nós falamos, na primeira parte do programa, de que ao Supremo tem que ficar restrito às questões da Constituição, é verdade. Só que essas são as questões fundamentais da cidadania hoje. Fundamentais. E é preciso entender, assim, a própria função do advogado. O advogado, ele tem o contato direto com a parte, com as angústias, com as ansiedades, e ele é que é o interlocutor na construção, junto com o Judiciário, e essa proposta, a OAB tem um interesse em realmente, e tem uma das comissões mais importantes criadas na nossa subseção aqui,
pelo presidente Marcelo Bertolucci também, trata de aprimorar o Instituto da Mediação. Na subseção ou na seccional? Desculpe, na seccional. Certo. Na seccional do Rio Grande do Sul. Do Instituto da Mediação, tá? No sentido de o advogado pode valorizar e deve valorizar o seu trabalho na composição dos litígios de formas que não sejam exclusivamente o ajuizamento constante de demandas e demandas. Nós não vamos ter essa realidade, uma estrutura no judiciário, ainda que se possa melhorar e as queixas são corretas quanto à falta de recursos. Claro que em determinadas cidades, nós sabemos, a estrutura melhorou, mas se nós percorrermos o nosso estado, como a OAB percorre, são 106 subseções, assim, nós vamos ver ainda comarcas muito carentes, inclusive outras preocupações, que pode ser tema para outras discussões sobre o processo eletrônico, que é um avanço, mas os cuidados que tem que ter. Mas, enfim, voltando, o CNJ trouxe para a visão da advocacia uma contribuição, ainda que possa aqui ou ali, como em qualquer atividade humana, aquilo que já se disse, o último a julgar tem o direito de errar. Qualquer atividade humana pode haver algum excesso, mas no todo o CNJ tem feito, aos olhos dos advogados, uma importante contribuição nessa tarefa de auxiliar e corrigir distorções da administração de diversos tribunais nesse país tão diverso que é o Brasil. Na leitura do Renato de Oliveira, a sociedade percebe isso, Renato? Sabe que tem o CNJ, que tem o CNMP? Acho que não. Acho que não. Acho que a sociedade percebe um emaranhado no Poder Judiciário, mas dificilmente ela abarca toda a complexidade. Até porque realmente há um grande emaranhado, há uma multiplicidade de poderes, nós temos justiça do trabalho. Me parece que o Brasil, certamente os colegas mesmo poderão me corrigir, o Brasil é um dos dois únicos países que tem uma justiça do trabalho, onde as questões trabalhistas não são discutidas como conflitos civis, né? Mas são discutidas sob a tutela direta do Estado sobre um tipo, enfim, de relações sociais. Né? Não, há várias experiências. Posso citar uma importante, que é a experiência alemã, que tem tribunais. Como eu digo, certamente a informação talvez então não seja. Mas enfim, o que eu quero dizer, há um emaranhado, eu acho que isso não, a população não percebe isso, e acho que aí é que entrou o futuro ex-ministro Joaquim Barbosa. Ainda é ministro. Ainda é ministro. Aí é que ele entrou. Porque veja bem, no julgamento do Mensalão, a Corte, o Supremo Tribunal, como falou o Carrion, certamente o Supremo ele teve uma atitude fundamental para recuperar um mínimo de padrões de moralidade, de eticidade na vida pública, etc. Agora, a grande arte, e aqui não vai nenhuma avaliação positiva ou negativa, a grande arte do ministro Joaquim Barbosa foi ter aproveitado o julgamento do Mensalão não apenas para dar voz à insatisfação da população com relação aos políticos de uma forma geral, mas também para dar vazão, ou talvez para explorar o sentimento de insatisfação da população para com o próprio Poder Judiciário. Uma das frases que se ouvia muito no período era esta: pela primeira vez os políticos são condenados. Pela primeira vez o Poder Judiciário trata a todos igualmente. Por quê? Porque no senso comum da população impera ainda aquele ditado latino-americano, segundo o qual la ley es como la serpiente, que solo pica los descalços. E isto eu creio que o ministro Joaquim Barbosa soube explorar muito bem. Como um verdadeiro animal político. Ele agiu politicamente. Ele soube não apenas realizar essa interlocução com a população, mas ele soube se construir como uma figura política. E aí vem o timing da sua saída, para não usar o termo renúncia novamente. Porque, veja, havia uma grande especulação
no sentido da provável saída dele a tempo de candidatar-se a um cargo político que poderia ser, e pela estatura que ele havia ganho durante todo o processo do mensalão, seria provavelmente o cargo de presidente, a candidatura ao cargo de presidente da República. Ele não aceitou isso, digamos assim, ele não aceitou essa, ele não caiu na tentação da mariposa, né? Ou seja, de ser atraída por toda a luminosidade que havia em torno dele naquele período, ele certamente queimaria as asas no curto prazo. Ele escolheu o momento seguinte para sair, quando aparentemente não, na realidade ele não tem nenhuma opção política no curtíssimo prazo. Só que a sua saída no contexto de inúmeras manifestações anteriores, imediatamente anteriores, ela oferece uma leitura do seguinte tipo. É a mensagem de que meu reino não é deste mundo. Compreende? E acho que é nessa manifestação, é nessa mensagem que está implícita no seu ato, que reside a possibilidade de um projeto político de médio e de longo prazo. Que isso talvez é o que interessa, não apenas isto interessa, mas eu diria, isto é um ponto que é central nesta conjuntura, né? Ou seja, qual é o projeto político que o atual ministro Joaquim Barbosa representa, qual é o projeto político que ele tem e o que este projeto político representa para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário foi até agora o seu alvo predileto, foi o alvo a partir do qual ele se construiu como personagem política, e isso eu quero insistir, né? Nós estamos discutindo não a atitude de um ministro que tem inúmeros outros precedentes. Não, nós estamos discutindo um ato político, feito num timing preciso. Entende? E eu creio que isto é relevante. A Copa vai terminar. E mesmo... o descanso, quando é muito prolongado, vira tédio. Né? E o ministro disse que imediatamente ele vai assistir a Copa e vai descansar. Ora, eu gostaria de saber o que ele vai fazer depois destes seus projetos imediatos. Muito bem. E também uma indagação, que fica para os 2 próximos blocos, que serão breves. Até porque também, essas alturas é até palpite de todos nós aqui. A presidente Dilma nomeia logo o sucessor, tem que esperar a aposentadoria primeiro. Lá no fim de junho ela teria que nomear já a partir de julho. Já tem até um disque-disque, que seria o ministro da Justiça, o Barroso, o Cardoso, perdão. Cardoso. O que estaria na lista. Seria um dos prováveis candidatos à vaga do ministro. Houve demora em alguns momentos de se nomear ministro para o Supremo, ficamos com o quórum incompleto, mas e agora? Demorará ou, ao contrário, vai ser interessante apressar? Já voltamos.